sabatina começou. Me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina. A lição dessa semana é a lição 2, que fala Surpreendidos pela Graça. O verso para memorizar está em Hebreus, capítulo 11, verso 31, que diz: Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque escolheu os espias com paz. A lição dessa semana, na parte introdutória, começa com uma pergunta: por que eu fiz isso de novo? Provavelmente todos nós já dissemos essas palavras em algum momento, né? Ou vários momentos. Afinal, não só a história se repete e a humanidade continua a fazer as mesmas coisas, mas nós mesmos, individualmente, tropeçamos nas mesmas falhas. Quantas vezes repetimos os mesmos erros? Israel recebeu uma segunda chance de entrar na Terra Prometida. E Josué levou essa missão a sério. Josué envia 2 espias para trazer informações valiosas sobre a terra, seu sistema de defesa, preparo militar, suprimentos de água e a atitude da população diante de uma força invasora. Então, nesta semana, vamos explorar 2 histórias mais fascinantes do livro de Josué e descobrir sua relevância para a nossa fé hoje. A graça de Deus tem infinitas possibilidades de nos surpreender. Então, vamos caminhar aqui com o líder agora, Josué. E a parte de domingo vai dizer o seguinte: segunda chance. Sitim, um lugar de onde os 2 espias foram enviados, nos lembram de 2 episódios negativos da história de Israel. O primeiro é outra história de espionagem, lá em Números capítulo 13, que possui os mesmos elementos essenciais: o envio dos espias, a incursão secreta dos espias em território inimigo, o retorno deles, o relatório sobre o que descobriram e a decisão de agir com base nesse relatório. E o outro incidente, ocorrido em Sitim, representa uma das mais desafiadoras e idólatras violações da aliança. Influenciados por Balaão, os israelitas se envolveram em orgias com mulheres moabitas e adoraram seus deuses. Diante disso, surge uma questão crucial: o povo repetiria o fracasso na fronteira da Terra Prometida ou finalmente veriam a antiga promessa se cumprir? Então aqui está a segunda chance para o povo de Israel. Agora são outras pessoas, né, tendo que tomar essa decisão também. Estavam ali diante de uma situação e o que eles iriam fazer? Qual seria então a decisão e a ação do povo de Israel diante ali da Terra Prometida? E aqui diz também que o Senhor é um Deus de segunda chance, segunda, terceiras, quantas forem necessárias, né? A Bíblia chama essa segunda chance de graça, que é simplesmente Deus oferecendo aquilo que nós não merecemos. E a Bíblia está repleta de histórias, de exemplos dessa graça. E o que seria de nós se não recebêssemos a graça do Senhor? Como a lição da semana iniciou, né? A pergunta: por que eu fiz isso de novo? Quantas vezes tropeçamos e tropeçamos, falhamos, muitas vezes no mesmo ponto. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse essa misericórdia, nós certamente já estaríamos perdidos. E a Bíblia mostra para nós que não só cada um de nós, mas toda a história do povo de Israel está repleta de personagens bíblicos que também falharam mais de uma vez e que a graça de Deus fez sobre a vida deles e é sobre cada um de nós hoje também. Valor em lugares inesperados. Um elemento bastante importante da história de Raabe é a mentira que ela contou para proteger os espias. Quando consideramos esse fato, precisamos lembrar que ela estava inserida numa sociedade extremamente pecaminosa, o que levou à decisão de Deus de trazer juízo sobre essa sociedade. É verdade que o Novo Testamento exalta a fé de Raabe, mas uma análise atenta do que ele diz sobre essa personagem revela que em momento algum a Bíblia aprova tudo o que ela fez e jamais aprovará a sua mentira. O Senhor usou o que era bom em Raabe, que era a fé que ela tinha nele e a escolha de pertencer ao povo de Deus. Mas nunca aprovou tudo o que ela fez. Deus valorizou Raabe por sua coragem excepcional, por sua fé corajosa, por ser uma agente de salvação e por escolher o Deus de Israel. Mas mais uma vez, lembrando que ela estava num contexto ali onde o povo vivia em idolatria, o povo vivia na mentira, em coisas erradas.
E obviamente, Deus não aprova nada disso. E Raabe, ela vinha dessa cultura, ela tinha aprendido assim. Mas ela demonstrou também uma fé muito grande no Deus de Israel. E muito ela foi aprendendo ao longo da sua caminhada, assim como nós também. Depois de ver o que estava acontecendo, olha só o que do que Raabe ela declara: o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha a declaração desta mulher. É notável ver uma mulher cananeia reconhecendo o Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus. Mesmo que o contexto que ela vivia, o costume, era uma religião pagã. Geralmente eram feitas orações às supostas divindades ali no terraço. Mesmo assim, com tudo aquilo que ela vinha ouvindo a respeito do povo de Israel, Raabe então tem uma fé genuína no Deus de Israel. A decisão de Raabe revela que, à luz do juízo de Deus, havia apenas duas possibilidades: continuar em rebelião contra ele e ser eliminado, ou escolher se render a esta fé, a este Deus. Ao escolher o Deus dos israelitas, Raabe se tornou o exemplo do que poderia ter sido o destino do restante dos habitantes de Jericó, caso eles tivessem se voltado ao Senhor. Infelizmente, nós temos apenas ali o caso de Raabe, mas Deus teria tido graça e misericórdia a todos os moradores se eles também abrissem o coração e tivessem fé no nosso Senhor. Novo compromisso. Nós estamos falando de Josué capítulo 2. O acordo de Raabe era muito claro: vida por vida, bondade por bondade. E aqui diz que o termo, geralmente traduzido como misericórdia ou amor leal, possui uma riqueza de significados que é difícil expressar em uma só palavra. Refere-se especialmente à lealdade que existe dentro de um relacionamento de aliança, mas também transmite as ideias de fidelidade, misericórdia, benevolência e bondade. As palavras de Raabe também lembram lá em Deuteronômio capítulo 7, verso 12, em que o próprio Yahvé jurou manter então ali o seu recede, a sua misericórdia, a sua bondade, benevolência para com Israel. Se vocês derem ouvido a esses juízos e os guardarem e cumprirem, o Senhor, seu Deus, guardará a aliança e a misericórdia, recede, prometida sobre juramento aos seus pais. Quando examinamos a conversa dos espias com Raabe, a primeira imagem que vem à mente é a Páscoa. Por quê? Porque eles falam ali dela colocar uma fita vermelha e ali ela seria salva, que remete à Páscoa, onde o sangue do cordeiro era colocado sobre a porta, e aí assim o anjo da morte não passaria e não destruiria aquela casa. Nesse caso, o sangue foi um sinal que salvou os israelitas do anjo destruidor. Assim como Deus poupou a vida dos israelitas durante a última praga no Egito, eles deveriam salvar Raabe e sua família quando a destruição chegasse a Jericó. Mais uma vez ali, o vermelho simbolizando o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro que traz salvação, que traz misericórdia sobre a vida daqueles que creem. Quarta, valores conflitantes. Aqui nós estamos falando de Josué capítulo 9. O capítulo 9 de Josué começa nos informando que os reis cananeus que governavam aquelas cidades e estados decidiram fazer uma coalizão contra os israelitas. Por outro lado, os habitantes de Gibeão decidiram fazer uma aliança com Israel. Para enganar os israelitas e conseguir uma aliança com eles, os gibeonitas fingiram ser embaixadores de um país estrangeiro, de acordo com Deuteronômio capítulo 20, a partir do verso 10 até o 18. Deus fez uma distinção entre os cananeus e os povos que viviam fora da terra prometida. As palavras traduzidas como astúcia, que está lá em Josué 9, 4, pode ter um sentido positivo, indicando prudência e sabedoria, ou negativo, envolvendo intenção criminosa. No caso dos gibeonitas, por trás de sua ação traiçoeira havia intenção menos destrutiva de autopreservação. Eles fizeram aquilo, foram astutos para preservar a própria vida. O discurso dos gibeonitas é surpreendentemente semelhante ao de Raabe. Ambos reconheceram o poder do Deus de Israel, admitindo que o sucesso de Israel não era simplesmente um feito humano. Mas, a lei de Moisés ela apresenta orientações sobre como conhecer a vontade de Deus em casos como esse. Josué deveria ter perguntado sobre a vontade do Senhor e evitado o engano dos gibeonitas. Se Josué tivesse consultado ali ao Senhor, ele não seria enganado naquela situação. O dever fundamental de um líder de Israel, bem como de qualquer líder cristão, é buscar
a vontade de Deus. Ao negligenciá-la, os israelitas foram levados a violar as condições fundamentais da conquista da terra ou quebrar o juramento feito em nome do Senhor, o qual eram obrigados a cumprir. Então nós vamos entender um pouquinho mais essa história. Os gibeonitas então não quiseram fazer uma coalizão com os outros reis, não quiseram ir contra Israel, mas para conseguir fazer um acordo, eles chegaram e enganaram, falaram que estavam vindo de uma terra distante, estrangeira, e aí então o povo de Israel o acolheu. E ali Josué, o líder, sem perguntar a vontade de Deus, já foi aceitando aquele povo até que eles descobriram quem realmente eles eram, e ali eles já tinham feito uma promessa e não poderiam voltar atrás. Graça surpreendente. Mesmo que o povo de Israel quisesse atacar os gibeonitas, eles não podiam fazê-lo por causa do juramento feito pelo chefe da congregação. Os líderes israelitas agiram de acordo com o princípio de que um juramento, desde que não houvesse transgressão ou intenção criminosa, devia ser cumprido, mesmo que levasse um prejuízo pessoal. Segundo o Antigo Testamento, ser prudente antes de fazer um juramento e manter o juramento são virtudes do povo de Deus. Já que você jurou, não dá para você quebrar isso mais. Como o juramento foi feito em nome do Senhor, o Deus de Israel, os líderes não podiam voltar atrás. Com o juramento feito pelos líderes, o destino de Israel estava inseparavelmente ligado agora aos gibeonitas. Ao serem designados como rachadores de lenha e tiradores de água para a casa de Deus, os gibeonitas se tornaram parte da comunidade de Israel. Então, após ali esse juramento que o povo de Israel fez, não podia voltar atrás, então Israel decidiu que eles agora trabalhariam para servir o povo de Israel. O que poderia ter acontecido se os gibeonitas tivessem revelado sua identidade e pedido a misericórdia, assim como Raabe? Não sabemos, mas não podemos descartar a possibilidade de que até mesmo consultar a vontade de Deus poderia ter livrado os gibeonitas da destruição. O propósito final de Deus não é punir os pecadores, mas vê-los se arrepender e conceder-lhes também a sua misericórdia. Então, os gibeonitas também eles poderiam ter chegado ao povo de Israel, ter aberto ali seu coração, falado a verdade, o povo ter consultado a Deus e Deus ter estendido a graça sobre eles. Porque o propósito de Deus é que todos se arrependam e venham também receber desta graça e misericórdia. O Senhor honrou o fato de que os gibeonitas reconheceram sua supremacia, desejaram paz em vez de rebelião, e estavam dispostos a abandonar a idolatria e adorar o único Deus verdadeiro. Então, mais uma vez aqui uma história de graça, de misericórdia, assim como Raabe agora com os gibeonitas. Isso mostra para nós que a graça do Senhor está estendida a todos aqueles que querem receber este presente que nós não merecemos, vem do trono da graça, da misericórdia e do poder de Deus. E assim como a graça se estendeu a este povo, que nós estamos lendo a história deles, todos os dias a graça do Senhor se renova na nossa vida, para que nós possamos viver uma vida de obediência na presença do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, louvado e santificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por esta graça maravilhosa, que assim como o Senhor concedeu a Raabe, os gibeonitas e a todos aqueles, Senhor, estrangeiros ou não, que abrirem o coração, que aceitarem ao Senhor como Deus supremo, o Senhor estende a sua graça e misericórdia também assim na nossa vida, Senhor. Que possamos, ó Pai, reconhecer ao Senhor na nossa vida, que ao pecarmos e cairmos e falharmos, que possamos encontrar a tua graça e a tua misericórdia. Continue trabalhando o nosso coração, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus continue te abençoando, continue estudando a lição, que esse trimestre nós temos uma caminhada linda com o povo de Israel, agora sobre a liderança de Josué. Deus te abençoe e até a próxima lição, se Deus quiser.